Seja muito bem-vindo ao nosso Ação Sustentável. Hoje nós vamos falar a respeito de como os pequenos, como as cooperativas, estão agindo em relação às questões ambientais. Eu tenho certeza que é um interesse seu. E o meu convidado especial, gente, é um velho amigo, Silvio Krinsky. Silvio Krinsky é o coordenador técnico, mas foi muito tempo da parte ambiental, de sustentabilidade da OCEPAR. Bem-vindo, Silvio. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Samanda, é sempre bom estar com você, conversando, e a gente já tem, né, uma longa história aí de debates, de conversa, de defesa de interesses aí no setor do agronegócio, na parte ambiental também, né. É isso. Silvio, o Paraná foi aí um dos estados que mais cresceu e se destacou e consolidou a questão das cooperativas, né? Não só cooperativas agrícolas, mas cooperativas de crédito, cooperativas médicas, enfim. O sistema de cooperativismo no Paraná funciona muito bem. Mas aqui, puxando a brasa para minha sardinha, a questão da sustentabilidade, principalmente nessa questão do agro, para os pequenos a gente sabe que é mais difícil. Tem menos recurso para fazer mapeamento, talvez alguma outra adaptação, alguma outra recuperação. Como que a OCEPAR trata, como é que ela interage com esses produtores para estimular essa sustentabilidade, esse compliance, né? Essa obediência à legislação ambiental? Ok. É sempre difícil a gente conversar sobre sustentabilidade, porque nem sempre todas as pessoas entendem, né, da mesma forma a questão de sustentabilidade, né. Então sustentabilidade, a gente olha sempre pelo viés do conceito, né, que são os 3 pilares: ambiental, social e econômico. Então nada adianta a gente só olhar para a parte ambiental, se também a gente não consegue, olhar para a parte econômica, de viabilidade daquele produtor, e também na questão social do envolvimento dele dentro daquela região. A OCEPAR, ela é uma entidade que representa, né, o cooperativismo dentro do estado do Paraná, e a gente tem como premissa tanto a defesa das cooperativas como do desenvolvimento de projetos. Mas o interessante é que as cooperativas, elas têm como cultura, né, o desenvolvimento das pessoas. Nós somos uma sociedade de pessoas e a gente olha muito o crescimento econômico dessas pessoas e o desenvolvimento social delas, né. E com isso, quando a gente traz a questão ambiental, a gente tem de fato o triple bottom line, né, que são os 3 pilares aí, e aí traz toda essa premissa de discussão de produção sustentável dentro do estado do Paraná, no meio cooperativista. Muito interessante, né? A gente esquece às vezes. Você sabe que quando eu fiz a pós-graduação, eu escolhi fazer uma pós-graduação em direito socioambiental, para que a gente não tire as pessoas, né? Quando a gente olha para as pessoas, a gente fica mais justo, fica mais fácil. Elas estão inseridas num contexto em que a gente consegue realmente fazer esse tripé acontecer e não ficar enviesado para algum dos pilares, né? Eles precisam estar equilibrados. E como é que a cooperativa consegue, as cooperativas conseguem estimular esse produtor a ficar mais sustentável, Silvio? A gente tem uma assistência técnica muito presente ao produtor, né. Então, eh, hoje basicamente somos formados por cooperados, pequenos e médios, então 78% dos produtores são produtores com menos de 4 módulos rurais, e a cooperativa é a forma que ele tem de acessar esses mercados. E para isso, para essa produção, sustentável, você tem todo um quadro técnico aonde leva os conhecimentos, leva toda a assistência técnica e ajuda aí o produtor a fazer a sua produção o mais correta possível e orientada aí nos preceitos que o mercado coloca, né. Hoje, se você não faz uma produção sustentável, você não tem mais acesso ao mercado. Isso a gente está vendo cada dia mais, né? Que é uma cadeia, até pela característica da legislação brasileira, por ter essa responsabilidade ambiental solidária, que toda cadeia responde. E nas cadeias aonde
esses cooperados são mais ativos, onde dominam aí no Paraná, a gente tem soja muito forte, enfim, temos as safras de inverno, né, que eram safrinhas, agora não dá para chamar mais de milho safrinha, porque virou uma safrona. Graças a Deus a gente aumentou muito a produtividade. Dá para essas cooperativas serem protagonistas, estarem à frente dessa discussão quando se fala de sustentabilidade? Ou você acha que a gente precisa de alguma coisa para chegar lá ainda? Eu acho que sim. Quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes as pessoas acham que sustentabilidade é uma foto que você tira e você pendura na parede. A gente olha de uma forma um pouco diferente. Eu acho que sustentabilidade ela é uma jornada que nunca acaba, né? Então, você precisa desenvolver as suas ações e todo ano você precisa estar melhorando e estar organizando a sua propriedade. E quando a gente fala dessa produção de forma sustentável, as cooperativas, elas têm uma grande participação, hoje é mais de 70% da produção de soja e milho passa por dentro das cooperativas, né, a produção do estado do Paraná, mas a gente também tem toda uma cadeia de cevada, cadeia de trigo, aí na própria estratégia das cooperativas, da verticalização, da industrialização, essa proteína vegetal ela é transformada em ração, volta para a propriedade para ser transformada em carne, né, em suínos, em aves, em peixe, toda uma cadeia de peixe sendo desenvolvida hoje, em leite, e depois isso é industrializado, agrega-se valor e aí vai para o mercado consumidor. E aí esse mercado consumidor, tanto aqui no Brasil quanto vários países e mundo afora. Essa exportação do pequeno está deixando de ser tabu já, né? Que coisa boa. Nós temos um problema pela frente aí, que é a lei antidesmatamento da União Europeia, tem vários critérios do mundo cada vez mais rígidos, né? Que a gente tem. Essa assistência técnica que você disse que é presente na vida desses cooperados, você acha que isso vai fazer diferença nesse novo momento em que a gente vai enfrentar nas exportações? Sim, ela é necessária porque muitas vezes até nós profissionais ficamos um pouco distantes das discussões que estão acontecendo hoje, né, com relação a essa nova lei aí de desmatamento na Europa que deve entrar em vigor a partir de 2025. Mas é importante a gente fazer a difusão desse conhecimento. E eu acho que esse é um outro ponto que se destacam as cooperativas, porque a gente acredita que é através da educação, da informação que a gente leva aos profissionais, que depois transmitem aos produtores, que a gente consegue ter essa ação mais segura e mais orientada. Gostaria de destacar, Samantha, dois grandes projetos aí que a Alcepar tem liderado. Um deles é o SG mais Scope, né? Toda vez que a gente está nas discussões aí com o mercado, o pessoal vem trazendo hoje, né, o símbolo aí do SG, né, que é a questão também dentro da sustentabilidade, trazendo a governança, que nós hoje estamos trabalhando com as cooperativas no sentido de melhorar esse conhecimento, criar um relatório padrão aí com base no GRI para que todas tenham de forma conjunta o mesmo entendimento a respeito do que é o SG e como ela consegue se diferenciar aí no mercado. Então tem toda uma ação que o Sescope, que é o nosso braço S de educação do cooperativismo, consegue levar para as cooperativas. E um segundo projeto é um projeto que deve se iniciar hoje, hoje em 2024, né, nós devemos lançar ele aí no segundo semestre, que é um olhar diferenciado para o produtor rural. Toda vez que a gente fala dessas regulamentações na União Europeia, no mercado internacional, ou até mesmo dentro do nosso mercado interno, com um alimento mais seguro, como que o produtor pode colocar essa produção de forma segura na mesa do cidadão, no meio do bem urbano. Então, tem todo um trabalho que está sendo desenvolvido, que é um programa de certificação da propriedade, mas olhando muito o produtor rural. Qual que é a ação que ele deve desenvolver dentro da sua propriedade que de fato faça diferença para ele, no sentido de regularização do CAR, no licenciamento ambiental, nas boas práticas de produção,
que seja lá de conservação de solo, plantio direto, que ele faz, a gente poder materializar isso e colocar isso de uma forma organizada para a sociedade, para o mercado, para que as pessoas estejam mais seguras de que se esses alimentos que são produzidos pelo meio cooperativista têm alguns princípios de sustentabilidade sendo respeitados. Nossa, que incrível! Vão cobrir, né? Na verdade, quando a gente fala de olhar para esse processo, vai haver uma certificação por parte da OCEPAR ou vocês vão preparar esse produtor para ser certificado? Quando a gente fala de certificação, a gente percebe que existe um movimento dos próprios mercados. Então, quando eu vou falar numa produção de café, você tem, por exemplo, um rainforest, que é uma certificação específica, né? Da soja, a mesma coisa. Na parte de produção de carne, a mesma coisa. Então, essa parte das certificações comerciais, muitas vezes chamada, né, do B2B, do business to business, né, da cooperativa para com o mercado, a gente não pensa em entrar, porque a gente estaria concorrendo com algo que o próprio mercado já estabelece. Então, o nosso olhar ele se volta ao produtor rural, uma pessoa simples, uma pessoa que está lá no interior trabalhando, e como que a gente pode sensibilizar ele, como que a gente pode ajudar ele de que ele organize a sua produção. Muitas vezes um produtor desse, ele está produzindo, ele não sabe se aquela safra está sendo positiva ou negativa pelo fato de não ter o controle e gestão dos recursos financeiros do custo de produção dele. Às vezes ele não tem alguém que auxilie ele de como que ele deve fazer para fazer a inscrição do cadastro ambiental rural, né, do CAR na propriedade. Como é que está a questão de relação de trabalho, segurança de trabalho, do IPI. Então a gente está olhando com ênfase ao produtor como centro de toda essa certificação. Quais são as medidas que ele, ao adotar, vai melhorar a qualidade de vida dele? E depois isso preparando ele para uma sensibilização que aí as cooperativas, dentro do seu escopo de negócio, vai ter uma certificação daí regulamentada pelo mercado. Nossa, excelente, excelente, porque muitas vezes ele já faz as coisas que ele precisaria fazer, mas ele não sabe os caminhos. Cada sistema tem um tipo de burocracia, de formulário. É o que você falou, tem a soja, tem o café, mas tem todos os outros. Às vezes ele faz muitas coisas dentro da propriedade, ele produz um queijo, ele faz. Agora a gente está mudando, né? O Brasil está fazendo azeitona, azeite de oliva, o Brasil está fazendo gergelim, coisas diferenciadas e muitas vezes as certificações exigem caminhos e aí vocês ajudam nesse caminho. Muito bacana. Eu quero perguntar ainda do ESG, mas eu vou deixar nosso telespectador um pouquinho na expectativa, porque a gente vai para o intervalo comercial, mas a gente volta já. Estamos de volta no Ação Sustentável com Silvio Krinsky, OCEPAR, falando de cooperativa, falando de sustentabilidade, de certificações, enfim, as cooperativas no Brasil, elas são um diferencial, né, Silvio? Eu tenho muito orgulho do sistema cooperativo, eu sou fã de Roberto Rodrigues, porque a gente sabe que ele foi muito precursor disso, e é um sistema que dá certo e ele já traz embutido esse ganho social, porque a gente dá muitas chances ao pequeno, né? É verdade. Eu já tive possibilidades pelo próprio sistema de estudar um pouquinho o cooperativismo, visitar outros países aí, e estudar como que se dá esse movimento, né. E muitas vezes a gente percebe que o movimento ele está associado a oportunidades, né. Então, as pessoas que sozinhas não conseguiriam, de repente, desenvolver um determinado negócio, elas se juntam, elas se organizam e a partir desse momento elas vão conseguir aí se desenvolverem e terem acesso a esses mercados ou o seu próprio negócio, né. Um pouco diferente de uma empresa mercantil, aonde o que se visa ali é o lucro, né, em si, do dono da empresa ou das pessoas que detêm as ações daquela empresa. Quando a gente fala do movimento cooperativista ou de uma cooperativa, do modelo de negócio, elas têm como premissa
esse crescimento dessas pessoas e um olhar para a comunidade, para o desenvolvimento de uma determinada região. Eu acho que isso é o que traz o diferencial, principalmente o estado do Paraná, aonde elas têm como estratégia a verticalização. E aí vamos pensar um pequeno produtor lá da cidade de Cafelândia, né, associado aí à cooperativa Copacol, por exemplo, que sozinho ele não teria condição de colocar uma ave, né, uma produção de frango, que ele fez ali com todo o seu empenho, sozinho no mercado internacional. E aí, através dessa organização, da cooperativa, da junção dos seus amigos, trabalhadores, e, enfim, eles conseguem aí, acessar esse mercado e diferenciar um diferencial no mercado externo, ou até mesmo interno, e com isso, Samantha, ele traz um valor agregado à sua produção. E depois, esses resultados, eles em assembleia definem o que eles fazem. Se eles vão investir no seu negócio ou vão dividir essas sobras que volta diretamente para o pro produtor. Lembrando que cada produtor é um cooperado e tem direito a um voto, independente de qual é o volume financeiro que ele tenha. É isso que eu ia dizer, é um sistema em que cooperam, né, o nome já diz, e com uma igualdade que seria o desejável numa sociedade. Eu acho que a cooperativa, ela traz para a gente muito essa coisa da sociedade, de como ela poderia ser. E você deu exemplo aí de colocar no mercado externo o produto, mas a gente tem o diferencial de preço quando você tem escala para comprar insumo, o diferencial de oportunidade mesmo, que você tocou nessa palavra, para negociações, né? Para não só compra e venda, mas para negociações diversas, inclusive. E aí eu vou entrar na minha próxima pergunta, que você falou de GSI. Talvez o nosso telespectador não saiba o que é isso. Quando a gente fala de ESG, essas letrinhas estão super na moda. Quem não é ambientalmente correto, socialmente justo e não tem gestão eficiente do seu negócio está fora do mercado, principalmente para questões de investimento, né? E a cooperativa ela é um mercado muito bom para investimento. Ela tem as cooperativas de crédito, que agora estão operando, inclusive, plano safra, importante a gente falar, mas a gente precisa ter esse mix. Explica um pouquinho para a gente como é que você faz esse GSI ser conhecido pelo cooperado. Legal. Tem todo um programa sendo desenvolvido hoje junto às cooperativas, num primeiro momento. Então, nosso olhar primeiro é as cooperativas e depois a gente olha o produtor, né? Porque a cooperativa é todo esse CNPJ, é toda essa estrutura que congrega os produtores. E o mercado hoje ele fala muito disso, né? De que a produção ela precisa estar voltada com o padrão de reconhecimento ESG, que basicamente essa sigla o E seria de ambiente, né, de environment, que é em inglês, a parte S do social e o G de governança. Então, é todo um olhar que você trabalha com as cooperativas no sentido de trazer mais uma gestão mais adequada, olhando essa parte social, que é o próprio movimento cooperativista, a parte ambiental e a governança dentro do sistema, né? Toda uma parte de compliance, toda uma parte de gestão desses recursos. Não, é muito interessante e é muito necessário. E aí eu queria saber se veio dessa identificação da necessidade o tema para o Dia do Cooperativismo desse ano, que foi Futuro Sustentável. Exatamente. Esse é um movimento que foi trazido pela própria ONU no relatório de 2023, do ano passado, destacando o papel do cooperativismo nesse sentido de organização quanto sistema vamos chamar de uma sociedade mais justa. Eu costumo dizer que uma sociedade cooperativista ela só vai funcionar a partir do momento que as pessoas envolvidas dentro daquela cooperativa de fato façam o seu papel ser exercido de representação, de voto, que muitas vezes numa sociedade, e aí depende se é de uma cooperativa ou na nossa sociedade onde a gente vive, se a gente não se posiciona, a gente não faz os nossos direitos serem trabalhados, né? Se a gente não coloca as nossas opiniões, se a gente não participa, a gente é excluído e alguém vai definir
alguma coisa por nós. Então é muito importante, seja na nossa sociedade atual ou nesse modelo cooperativista, a importância das atitudes e das ações das pessoas para que em conjunto a gente possa trabalhar por um mundo melhor, por ações maiores, né? E isso é muito bacana. Eu sou contagiado pelo cooperativismo, né? Estou mais de 20 anos dentro desse trabalho. E aí quando perguntam, né, qual que é o teu propósito? Nossa, meu propósito simplesmente é fazer a diferença para as pessoas no meio rural. E isso a gente consegue através do cooperativismo. É um propósito gostoso de viver, isso que dá esse gás. Vou confessar para você aí que está assistindo a gente, que antes de começar o programa, como eu e o Silvio já nos conhecemos há muito tempo, fazia muito tempo que a gente não se via, né? Um olhou para o outro e falou: Nossa, mas você está jovem. É esse propósito que move. Se a gente tem essa coisa, né, de olhar para a nossa causa, e eu acho que o agro no Brasil, ele tem ele ocupa esse espaço no sentimento das pessoas que têm contato com o campo. É uma pena que a gente tenha uma população urbana que está se distanciando cada vez mais disso, porque é um vício bom, né? Um vício do bem, de fazer o bem para as pessoas, de investir no sistema cooperativista. E no Paraná isso se destaca bastante. Fala um pouquinho do estado, Silvio. A gente sabe que o Paraná tem o Instituto Água e Terra, que é o IAT, é o órgão estadual, tem a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Como é que está essa relação com relação a regularizações, porque a cooperativa ela incentiva, mas é aí do lado de lá, né? A gente tem esse respaldo. Sim, o próprio propósito da OCEPAR, né, a entidade de representação das cooperativas, a gente precisa atuar muito junto às secretarias, né, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, porque é através de nós que fazemos levar os direitos, os deveres, a articulação com o Estado. Nós, dentro do Estado, a gente tem um ótimo relacionamento com todo o governo, porque a gente parte da seguinte premissa, né? Como acho que o próprio movimento coloca, né? O que é de minha responsabilidade? Muitas vezes a gente pode ficar culpando terceiros, porque isso, porque aquilo, mas a gente procura exercer o nosso papel. O que é de minha competência? O que eu posso fazer para que a gente mude as coisas. E nesse sentido, a Alcepar, então, sempre está no dia a dia conversando, dialogando com o governo, propondo novos programas, situações diferentes para o produtor rural, porque é isso que nos move, né? É a gente trabalhar em função dos nossos cooperados, das nossas cooperativas, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam produzir de uma forma bastante equilibrada. Embora a nossa conversa aqui seja toda enviesada, né, Samantha, para o meio rural, mas lembrando, né, que o cooperativismo aqui dentro do estado, ela tem 7 ramos. Você tem cooperativas de saúde, tem cooperativas de infraestrutura Eu que ia falar levam exatamente energia, isso, Silvio. energias As outras, renováveis. né? Exatamente. As cooperativas de crédito, educacionais. Então, se poder conhecer uma cooperativa de educação que existe lá no sudoeste do Paraná, onde ela é formada pelos próprios professores e pais, e aí toda a educação ela é determinada por esse corpo técnico ali formado por pais e professores na própria educação dos filhos. Eu acho que falta um pouco disso de nós como sociedade, de a gente não só delegar, mas também a gente participar, seja na escola do nosso filho, seja na atuação no dia a dia. A gente tem aí o Dia do Cooperativismo, né, que como você comentou aqui, 6 de julho, né, aonde vai ser pela própria ONU trabalhado o futuro melhor para todos. Então, o que nós podemos fazer de melhor para que esse mundo que está aí fora seja mais fácil de a gente passar o nosso dia a dia? Não, perfeito. E cada vez mais esses sistemas têm crescido. A gente vê as cooperativas de crédito se tornaram gigantes. Antes a gente ia para o interior e a gente sempre via um Banco do Brasil. Agora, às vezes, nem Banco do Brasil não tem lá, mas tem um Sicredi, um Sicobi. Então a gente percebe quanto cresceu, quanto esse sistema deu certo no nosso país. Eu sou uma fã, quero dizer que sou uma fã do sistema cooperativo, do teu trabalho, Silvio, deixar aqui registrado que eu sei que você é um idealista, uma pessoa que trabalha em prol, né, do bem das pessoas. A gente está precisando tanto disso.
te agradecer muito de estar aqui no Ação Sustentável, porque vocês fazem a diferença. Se esse é o propósito, vocês estão conseguindo. Cada vez que a gente vai, principalmente para o Paraná, que tem um sistema cooperativo tão forte, a gente percebe isso, o bem-estar das pessoas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Samantha, esse espaço que é dado para a gente mostrar um pouquinho dessa sociedade, né, que é a sociedade cooperativista, e nós aqui apenas os representamos. Quem faz tudo isso são esses produtores, esses profissionais que estão no seu dia a dia, e a gente só tem esse papel aqui de representá-los e de fazer da melhor forma possível. É uma cooperação entre a Uma liderança e os cooperação, liderados. Obrigada, meu exatamente. querido. Um grande abraço para você. E para você que ficou conosco até agora, semana que vem tem mais Ação Sustentável. Tchau!